aluno e aluna do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Maria Alice e hoje nós vamos falar sobre o conto. Estamos aqui com a Carla, que vai nos acompanhar na aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá! Antes de iniciarmos o assunto conto, eu vou falar, o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar nesse bimestre, para que vocês possam se organizar, ok? Bem, nós vamos primeiramente, na aula de hoje e na próxima aula, nós vamos falar sobre o gênero textual conto. E automaticamente nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. No nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre o poema, o texto lírico. Vamos ver algumas características do poema, os recursos estilísticos, ok? Vamos, no terceiro encontro, vamos ver mais aspectos relacionados ao poema como as figuras de linguagem. Aí nós vamos trabalhar um poema e também estudar, analisar, identificar as figuras de linguagem nesse texto. No nosso quinto encontro, nós vamos analisar um rap. É isso mesmo. Nós vamos ali, diante da letra do rap, nós vamos ver os aspectos relacionados ao contexto da produção. E no nosso sexto encontro, nós vamos ler uma crônica e também vamos abordar o papel da escrita na vida das pessoas, ok? Na aula de hoje, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar o conto, o gênero textual conto. E nesse aspecto é importante que vocês conheçam os objetivos dessa aula. Então hoje a nossa intenção é reconhecer e usar de maneira produtiva e autônoma, autonomamente, estratégias de textualização do discurso narrativo na compreensão e na produção de texto. Então, esse é o objetivo da nossa aula hoje, ok? É interessante que vocês vão perceber que ao longo das semanas, ao longo do conteúdo do PET, nós vamos abordar muito isso, essa questão do papel da escrita na vida das pessoas. Então, hoje, no conto de hoje, nós vamos ver a personagem tem essa relação com a escrita. Nos poemas também, o eu lírico também vai ter essa relação com a escrita. E a última crônica também vai falar disso, esse poder da escrita, o poder das palavras. Bem, se vocês ainda não leram, vocês lerão essa semana o conto que está lá no PET, que se chama O Menino que Escrevia Versos, do autor Mia Couto. No conto nós vamos observar, nós temos um conto bem poético. O menino é essa criança que escreve verso, ele gosta de escrever poemas, só que essa escrita acaba sendo um problema na vida dele e na vida da família dele. Então, nós vamos perceber que o pai, que é mecânico, e a mãe, que é uma dona de casa, eles não, principalmente o pai, porque a mãe, quando vocês forem, quem já leu, já sabe desse contexto, quem ainda não leu vai ver, a mãe tenta, ali ajudar o filho. O pai é realmente muito radical, acha que escrever é uma loucura, quer tirar o filho da escola porque ele escreve poemas, o pai não aceita essa situação. E a mãe que vai ali tentar apaziguar a situação, ok? Então, nós temos um resuminho do menino que escrevia versos. É claro, gente, que nenhum resumo substitui a leitura do conto. Um conto, maravilhoso. Então, não substitui, é preciso ler,
Bem, e aí nós ainda vamos ver que nesse sentido a mãe tenta, né, falar com o pai, não vamos tirar, né, o pequeno da escola. Então aí o pai acha que ele está doente e vai recomendar que a criança vá ao médico, tá? Então nós temos, esse aí é o contexto do conto. E hoje nós vamos analisar algumas partes, principalmente aquilo que diz respeito a personagem, né, os personagens e ao enredo, ok? Bem, como nós estamos falando, né, esse conceito eu acredito que vocês já tenham, mas sempre vale a pena a gente repetir, né? O que é o conto? Então nós vamos ver que o conto é uma narrativa curta, tá? Caracterizada aí pela concisão, então ela é sintética mesmo, não tem muitas páginas, os contos são pequenos, lá na sua semana do PET, o conto está todo ali, ele está inteiro, ok? E ele vai apresentar os elementos essenciais, como narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Hoje nós vamos falar de personagem, enredo, vamos falar um pouquinho do narrador e no nosso próximo encontro nós vamos falar do tempo e do espaço, ok? Como eu comentei com vocês, o conto ele tem um conflito. Na nossa situação aqui do conto O Menino que Escrevia Versos, o conflito vai ser justamente isso. Ele tem um desejo, ele quer escrever. O pai implica com esse, né, desejo, não quer que o menino realize o desejo dele. Então nós vamos ver que nós temos aí o conflito. O conflito é justamente isso, né? A personagem não consegue realizar o seu desejo. Então, o conto é caracterizado, né, pela presença desse conflito e, claro, né, como toda história narrativa, nós vamos ter um momento que esse conflito se resolve. Nós temos a solução para isso. Nós vamos chegar lá. Olha, uma coisa interessante que nós vamos observar, você que já leu o texto, você vai observar que tem algumas palavras que parecem estranhas. Em vez de falar menino, vai falar miúdo. Você fala, que isso, gente? Porque, na verdade, esse conto, como eu disse, é do Mia Couto, que é um autor, né, um escritor moçambicano. Então, nós vamos ver que o português falado em países que falam a língua portuguesa na África são diferentes do português falado no Brasil. Então, lá não vai falar menino, igual aqui em Minas, a gente fala o menino, né, o menino. Lá vai falar miúdo, tá? Então, é aquela questão da variante linguística, né, que a gente já viu também por aqui. Então, nós temos essa questão, ou outras expressões. Tem uma hora lá no conto que a mãe fala assim, estais a ver? Aqui no Brasil a gente não fala estais a ver, a gente fala, tá vendo? Tá vendo? Olha, então é interessante a gente perceber essas questões aí das variantes linguísticas. Bom, e vocês vão encontrar outras, e depois outras palavrinhas ou expressões que são diferentes do português falado no Brasil, vocês vão observar, e aí no dia no Liga, né? Se liga no Tira Dúvida, vocês comentem, falem o que vocês acharam de diferente. Bom, então vamos falar do Mia Couto. Então, o Mia Couto nasceu aí em Beira, Moçambique. Nós vamos observar aqui, vocês estão observando pela biografia dele, que a primeira profissão dele não era ser escritor. Então, ele começa a fazer, né, o curso de medicina, mas para de fazer o curso de medicina e começa a trabalhar num jornal, ok? E depois ele se dedica exclusivamente aí à escrita, tá? Então, nós temos essa característica. Trabalhou, né, no jornal da Beira, Notícias da Beira, tá? E então, nós temos aí essa peculiaridade do Mia Couto. Alguns de vocês devem estar perguntando se o nome dele era Antônio Emílio. Por que esse nome, né, esse pseudônimo ou esse nome artístico, Mia Couto? Olha, dizem que é porque ele gosta muito de gatos e acabou, né, adotando esse nome artístico, né? Bom,
Vamos lá. Eu comentei já sobre o trabalho dele no jornal. Bom, olha, então vamos falar das personagens. Como nós observamos, nós temos no conto, tá, as personagens e é em torno dela que as ações acontecem. No nosso conto nós temos o protagonista, o menino, ok? E nós temos uma personagem que é opositora. Né? O antagonista é o pai dele. O menino quer uma coisa, o pai quer outra. Então, eles estão ali nesse conflito, né? Nessa oposição. Então, antagonista e protagonista. É uma coisa interessante que nós vamos ver que, além do pai e do filho, nós temos aí a mãe. Né? A mãe que está sempre tentando apaziguar, né? Tentar acalmar o pai, e o pai exige que o filho vá ao médico e que o médico, né, conserte o menino. Quem já leu o conto deve ter achado estranho. Nosso pai fala que tem que consertar o motor. Ser humano não tem motor? Que história é essa? Uma coisa interessante da gente observar na linguagem do pai é justamente isso. O universo dele é o universo da oficina mecânica. Nós já vimos que o pai é um mecânico. Então, todas as metáforas, todas as comparações que o pai usa para descrever as situações da vida dele, ele usa o universo, o mundo da oficina mecânica. Inclusive, tem uma parte do texto que a gente acha muito engraçado, que o pai faz um elogio à mãe, né? A Sarafina. Ele faz um elogio, ele fala assim: hoje você cheira a óleo Castrol. É a marca de um óleo. E é elogio para ele, né? Já imaginou alguém falando que você cheira a óleo de motor de carro? Mas esse é o universo dele, é a maneira que ele tem para elogiar. Talvez por isso escrever poemas, sonhar, ameace tanto o pai. O pai é um homem prático, ele tem essa questão de sobreviver, e o filho quer escrever. Então talvez isso ameace esse universo desse homem, por isso, talvez essa oposição. Como eu disse, nós temos aí a mãe, que é a única... Olha que coisa interessante, gente. No conto você encontra assim, o pai, o pequeno, o miúdo, o menino, o médico, a mãe é a única personagem que tem nome. Será por que isso, Maria Alice? Ah, não sei, gente, mas a gente faz pesquisa ali, a gente deduz outras coisas. Olha, ao fazer uma pesquisa, você tem uma situação que é interessante. Sarafina vem de serafim, que é um nome, né, de uma espécie angelical, né, dentro ali da hierarquia dos anjos, tem um anjo, né, que é o serafim. E olha, não pode ser que ali o Mia Couto, ao escolher um nome da mãe, essa personagem que vai interceder, está entre o filho, está entre o pai, colocar um nome angelical nela. No dicionário também você encontra um outro significado, falando que Sarafina é o nome de um tecido que você coloca como forro. Você vai fazer um bordado, você precisa de um tecido, e aí, bom... Então, são esses os significados, aí deixa a nossa imaginação. Enfim, nós temos aí o médico e a mãe e o médico, eles são personagens secundárias, ok? Continuando, né, nós comentamos essa questão que o médico, né, num determinado momento, ele vai sim auxiliar o menino nesse sonho dele. Num determinado momento, quando a mãe leva o menino ao médico, o médico quer até dispensar, fala, não, isso aqui não é uma clínica psiquiátrica, eu não posso resolver isso. Mas na hora que o menino lê o poema, o médico fica sensibilizado e pergunta para o menino, você tem mais poemas? E quando o menino mostra esses poemas, o médico fala, nossa, ele é bom. E aí o médico finge que aceita e fala, olha, volte na próxima semana. E quando eles voltam, o médico lê mais poemas e aí fala, olha, realmente, o caso dele é grave, ele vai ficar aqui internado. A mãe desespera porque eles são de uma família simples, né? Para pagar uma internação seria complicado, mas o médico fala, não, eu vou, pode deixar,
E vai ser tudo aqui da clínica, eu vou pagar por esse tratamento. E aí só depois a gente percebe que aquilo foi uma estratégia do médico de fazer com que o menino continuasse escrevendo, continuasse ali, porque o médico percebeu que se o menino voltasse para casa, talvez mais cedo ou mais tarde, ele parasse de escrever por exigência do pai. Então o médico, né, vai ajudar com que o menino continue ali com o seu sonho. Agora, é uma coisa interessante que lá no finalzinho a gente percebe o seguinte, que fala assim, que no final das tardes o médico abandonava não, né? Saía do escritório e tal, e ia ouvir os poemas do menino. Então a gente percebe que o médico também vai se beneficiar desses poemas. Tá? Então tem essa questão dessa troca, né? Ele ajudou o menino, mas ele também se sente bem com a leitura desses poemas. Bom, gente, nós vamos ver, né, que toda a narrativa ela tem um motivo, né, esse evento que desencadeia as ações, e nós vamos ver que o motivo, né, do nosso texto é justamente, né, a questão do menino escrever. Esse é o evento que vai desencadear essas ações aí. Nós vamos ver que o conto ele é organizado, né, nessa situação. O narrador, aquele que conta a história, e nós sabemos que o narrador desse conto, ele sabe tudo. Na hora que vocês lerem o conto, vocês vão perceber que ele sabe o que a mãe pensa, o que a mãe lembra, né? Então ele tem esse conhecimento, é um narrador que tem esse controle, ok? E nós temos aí a questão do espaço e do tempo. O espaço, na próxima aula nós vamos falar com mais calma, e também do tempo vamos falar com mais calma. Olha, como eu disse, o narrador ele tem esse controle total das ações, né, das coisas que acontecem ali no conto. Tá? Ele sabe o que passou, o que está acontecendo ali no momento da consulta e, né, indica o que vai acontecer. E nós vamos ver, né, nós já comentamos essa questão, né, que o conflito é justamente o menino quer escrever, o pai não permite, acha que ele quer tirar da escola, então acha que ele está doente. E chega um determinado momento em que isso se resolve. É um momento que o médico fala, ele vai ficar internado. E aí nós já sabemos que é para permitir que o menino escreva. Olha, esse momento que aquele conflito, né, quero escrever, não pode escrever, esse conflito é resolvido, nós chamamos de clímax. Assim que tudo se resolve, o clímax, isso acontece, nós vamos observar que a história caminha para o desfecho, que é aquela cena que a gente tem ali, o médico ouvindo os versos do menino no final da tarde. Bom, então eu acabei de comentar aí sobre a questão do clímax, né, que é justamente esse momento aí da internação do menino. E nós temos o desfecho, que é o momento que o médico está ouvindo, estimulando que o menino escreva aí os versos. É interessante, né, quem já leu o conto, faça uma outra leitura, né, avaliando esses aspectos que nós mencionamos, como a questão, né, das personagens, as ações dela, o nome, ok? É interessante que vocês releiam, né, para perceber essas coisinhas. Bem, gente, então concluindo, na aula de hoje, né, nós identificamos os elementos, né, alguns elementos da narrativa, né, o conto O Menino que Escrevia Versos, do autor moçambicano Mia Couto, e nós também trabalhamos essa questão, né, desse universo de interdições e conflitos, né, porque o conto traz a temática de uma maneira bem sensível. Bom, para essa aula eu usei aqui como referência, né, produção de texto da Balré, língua portuguesa do Faraco e Moura e o Marucho, e também, né, O Menino que Escrevia Verso do site Lâmpada Mágica. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tenham uma boa semana.